Sejam bem-vindos ao SBGG Live. Eu sou Renato Bandeira de Mello, diretor científico da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e hoje debateremos um tema de extrema relevância ao momento, que são as dificuldades dentro da residência médica em período da pandemia. Teremos uma mesa com preceptores e supervisores de residências de várias partes do país, e a partir de agora, então, nos aprofundaremos no tema. Bom, para começarmos, eu vou falar um pouquinho sobre a residência em que eu estou inserido e, na sequência, eu passo a palavra para os colegas, para os demais componentes da mesa. Eu sou preceptor das residências de clínica médica e geriatria do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Porto Alegre. É um hospital-escola com mais de 800 leitos, com um volume de atendimentos ambulatoriais bastante grande. E somos um hospital com cerca de 520 residentes das mais variadas especialidades médicas. E a residência de geriatria tem 8 residentes cursando neste momento. Uma residência que comporta, em pelo menos metade da carga horária, a atuação em enfermaria de pacientes idosos, uma equipe voltada exclusivamente a pacientes com mais de 80 anos, boa parte deles doentes crônicos, com exacerbações ou com outras doenças agudas, e também, obviamente, casos para investigação clínica. Temos também atividades ambulatoriais, visitas domiciliares, através do apoio da unidade básica de saúde vinculada ao hospital, estágios em unidades de cuidado paliativo, dor, fisiatria, neurologia, enfim. São várias atividades que envolvem predominantemente a assistência médica hospitalar, mas também uma pequena representatividade das visitas domiciliares, mas principalmente a enfermaria e ambulatório de geriatria. A partir de agora, peço então para a doutora Clarice nos relatar a sua experiência, a sua inserção, o programa. Por favor, Clarice. É um prazer enorme, né, participar dessa discussão. Eu agradeço a Renato a iniciativa e o convite de incluir aí um polo do Nordeste, já nesse nosso país continental. Acho que todos estamos enfrentando realidades bem diferentes na pandemia, né? Eu sou supervisora do programa de residência médica de geriatria da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco. Nossa residência completará 10 anos, foi ano que vem, né? Iniciamos em 2011. São 4 vagas, 2 de R1, 2 de R2. A maior parte dos estágios são realizados dentro da instituição, estágios de ambulatório, de enfermaria. Temos 9 leitos de enfermaria, mais leitos volantes e realização de pareceres, e os ambulatórios de geriatria, e contamos com estágios externos também em instituição de longa permanência, conveniados à Universidade de Pernambuco, serviço de atendimento domiciliar, também com outros serviços conveniados, e estágio em unidade de cuidados paliativos. Essa é a rotina do nosso serviço, que funciona no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que é um hospital quaternário, tem mais de 400 leitos e residência na maior parte das especialidades, e que com certeza está sofrendo um impacto grande, porque é um hospital que iniciou, né, a organização dos serviços para atendimento à Covid, por ser um hospital de referência em doenças infecto-contagiosas, tem uma história já nesse setor, né, foi
berço de várias outras pandemias, né, epidemias de cólera, de H1N1, então é um hospital referência no estado para doenças infecciosas e foi um dos primeiros a se estruturar para receber, né, ter leitos exclusivos para pacientes contaminados com COVID, contaminados pelo coronavírus. E certamente temos a perspectiva de que será um dos últimos hospitais a desativar seus leitos de COVID. Então, eu acho que a nossa experiência é muito de adaptação e planejamento para convivência com a doença causada pelo coronavírus. Renato? Por seu relato. Boa noite, obrigada pelo convite, eu também estou muito feliz em poder estar aqui com vocês. Eu sou coordenadora junto com a doutora Maria do Carmo Cita, do Programa de Residência Médica de Geriatria do HC da Faculdade de Medicina de São Paulo. A gente tem, a nossa realidade um pouco maior, a gente tem 32 residentes ao todo, 16 de primeiro ano, 16 no segundo ano. Nesse ano, na verdade, a gente tem um residente a menos. E a gente tem muitas inserções, não só dentro do hospital, mas no próprio Hospital das Clínicas. A nossa residência tem um quarto dela em enfermaria e os outros 3 quartos divididos entre ambulatórios específicos, interação com os outros institutos do Hospital das Clínicas, então a neuropsiquiatria, a ortopedia, fisiatria, o Instituto do Câncer, a gente tem um estágio específico de oncogeriatria, a gente tem uma parceria com uma instituição de longa permanência filantrópica, e a gente tem também uma parceria com a Faculdade de Saúde Pública, com atendimento primário e secundário em centros de referência ao idoso, e a gente divide a nossa residência em tudo isso, na verdade, esse número grande de residentes em todas essas atividades. E, assim como a Clarice falou, a gente teve um impacto direto, acho que a gente vai falar disso bastante, então o Hospital das Clínicas foi um dos primeiros a ser mobilizado. O Instituto Central, a gente tem mais de 1000 residentes entre todas as áreas no Hospital das Clínicas e todos foram mobilizados para atendimento ao Covid, sendo que o nosso instituto ficou completamente bloqueado. Então, a nossa enfermaria de geriatria saiu do instituto para o Instituto de Ortopedia e isso houve uma mudança muito grande que ainda não voltou. A gente agora está começando a desmobilizar algumas coisas. O centro cirúrgico, para quem não tem ideia, o centro cirúrgico do Hospital das Clínicas virou uma grande UTI para atender Covid. E é o que está sendo desmobilizado nesse momento. E os nossos residentes foram, na sua maioria, mais da metade dos nossos residentes foram trabalhar diretamente dentro do Instituto. Então, a nossa residência realmente teve um impacto bem grande. Estamos querendo pensar junto como nós vamos conseguir reestruturar. Nesse momento, também acho que vamos ter que conviver com isso e criar a nova realidade, um novo normal mesmo, de como atender os pacientes, de como progredir na nossa residência médica. É isso. Obrigado. Daniel. Doutor Renato, agradeço pelo convite de estar aqui com vocês. Doutora Clarice, doutora Flávia, doutor Marco Túlio, muito boa noite. Minhas palavras assim, iniciais são de reconhecimento pela importância de trazermos o tema de educação em geriatria, com esse foco na residência médica, e principalmente de muita solidariedade para com vocês, meus colegas coordenadores e preceptores, e também solidariedade para com os nossos residentes, todos bastante afetados pela situação da pandemia. Eu sou coordenador da residência médica em geriatria da Casa Gerontológica de Aeronáutica. Nós temos uma residência que funciona há 17 anos, nós estamos na nossa 17ª turma, e em parceria, desde o início, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro,
onde a coordenadora é a doutora Cláudia Abreu. Então, os nossos residentes, eles atuam, assim como de vocês, em inúmeros ambientes. No R1, o carro-chefe são as enfermarias de geriatria, tem também uma carga significativa de ambulatório, e os residentes passam uma parte do tempo significativa também conosco na instituição de longa permanência, que tem 120 leitos, atualmente com uma ocupação em torno de 95 pessoas residindo lá, né? E, enfim, no segundo ano existem ambulatórios de especialidade, como ambulatórios da fisiatria, ambulatórios da endocrinologia, existe o programa de visita domiciliar e algumas outras atividades agregadas. O que nós fomos obrigados a fazer, a partir da eclosão da pandemia, foi deslocar alguns residentes para o fronte Covid, enquanto outros ficavam mais envolvidos com atividades de retaguarda. E a nós, coordenadores, pareceu mais coerente deslocar, naquele momento, os R1 de geriatria para o Hospital Universitário do Fundão, para ficarem mais envolvidos com as atividades, né, de emergência, Covid, enfermaria, Covid, CTI, Covid, enquanto os R2, que já tinham alguma prática com geriatria adquirida no primeiro ano, ficaram na instituição de longa permanência, principalmente. Então, isso foi a maneira que nós encontramos para distribuir esses residentes, que são 8, né, 4 de primeiro ano e 4 de segundo ano, e trouxe aí algumas tensões que mais adiante a gente pode explorar. Passo a palavra ao Renato. Muito obrigado, Daniel. Marco Túlio, te apresentei anteriormente, mas novamente agora te agradeço por ter aceitado o meu convite e gostaria que tu passasse um panorama do que vocês vivem na residência de geriatria na UFMG, no Hospital das Clínicas da UFMG, contasse um pouquinho do programa e a realidade atual. Por favor, Marco. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muito o convite, viu, caro Renato, por ter nos convidado. Desculpa o pequeno atraso, estava trabalhando, vim correndo para casa para não chegar a tempo, acabei atrasando aí 2, 3 minutinhos. No Hospital das Clínicas da UFMG, eu sou um dos coordenadores, é o serviço do professor Edgar Nunes de Moraes. Nós temos lá 8 residentes, 4 primeiro ano, 4 segundo. É uma residência muito ambulatorial, ela tem uma parte ambulatorial muito forte. Então, no primeiro ano, o residente, ele passa boa parte da carga horária dele atendendo as primeiras consultas que vêm da atenção primária, elaborando o plano de cuidados para implementação matriciada com a atenção primária, e acompanha os casos mais graves no ambulatório, que não é possível ser atendidos na atenção primária. E também há uma outra parte do primeiro ano, também forte, de atendimento domiciliar, também com confecção de planos de cuidados com acompanhamento na atenção primária, e ligado também à instituição de longa permanência, que nós temos ao redor de 100 idosos que nós acompanhamos. O segundo ano da residência continua tendo atividades no ambulatório com esses pacientes que são os mais graves, que ficaram na atenção secundária, mas também por muitos outros ambulatórios especializados da neurologia, da psiquiatria, neurootorrinolaringologia, e entre outros, ambulatório osteomuscular, eu estou lembrando aqui alguns de fisiatria, reumatologia, são vários ambulatórios que eles passam no segundo ano para estar completando a formação deles. Esse período de pandemia para nós foi muito complicado, ao contrário de alguns colegas, a pandemia agora está chegando muito forte aqui em Belo Horizonte. Na verdade, nós entramos em isolamento, em distanciamento em março, mas estamos numa fase que a doença aqui transcorreu muito lentamente, com muitos leitos vagos nos hospitais, os atendimentos ambulatoriais suspensos. Então, com isso, eu tive uma grande dificuldade em alocar o residente e mantê-lo trabalhando.
E agora, realmente, aqui nós estamos numa situação mais complicada, que a pandemia realmente chegou com força, nós estamos entrando em situação de falta absoluta de leitos de terapia intensiva, e podemos estar vivenciando, já foi avisado pela diretoria, essa situação de ter que deslocar parte dos nossos residentes para dentro do hospital para cuidar de pacientes COVID. Nesse momento, os residentes estão na retaguarda, auxiliando, renovando receita, atendendo os casos mais graves do ambulatório, continuamos assistindo os pacientes da geriatria no hospital, no cuidado paliativo, que também nós temos residentes, e estamos fazendo um trabalho muito importante de monitoramento das instituições de longa permanência aqui de Belo Horizonte. A Vigilância Sanitária elencou quais as instituições que teriam muitas dificuldades de pegar esse idoso que tivesse um caso suspeito de uma síndrome gripal e manter no isolamento adequado, com quarto isolado, com um banheiro isolado e com um profissional somente para esse idoso no período de 12 horas cada turno. Então, essas instituições estão sendo monitoradas por nós na geriatria, com a detecção precoce dos casos, com transporte sanitário e isolamento precoce antes que aconteça um surto grave. Nós também estamos trabalhando nisso. Na verdade, nós estamos monitorando 1.600 idosos de longa permanência para evitar que ocorra aqui em Belo Horizonte, que aconteceu em outros locais, que é uma mortalidade muito grande de idosos institucionalizados. Mas o impacto que nós tivemos aqui no serviço foi muito grande, porque os ambulatórios, os especializados todos pararam, então isso afetou muito o segundo ano, e no primeiro ano nós não estamos atendendo as primeiras consultas que haviam antes. Então o impacto foi profundo na nossa residência aqui, e também nós estamos pensando o que fazer quando isso passar, principalmente com quem está no segundo mês, a gente tem que fazer giros aí de estágios mais curtos, de um mês e pouco, para poder não ficar tão deficitário, especialmente quem é no segundo ano que está deixando de ir nos ambulatórios especializados. Obrigado, Marco. Aqui em Porto Alegre a situação é bastante parecida com a de Belo Horizonte. Tivemos um longo período de distanciamento controlado precoce e com uma evolução lenta da disseminação do vírus na comunidade. E agora enfrentamos uma situação de aceleração do número de casos e início de esgotamento dos recursos de terapia intensiva. No começo enfrentamos uma realidade semelhante de fechamento dos ambulatórios e leitos hospitalares ociosos, em que tivemos que conduzir revezamentos de residentes, alguns com acesso remoto ao sistema do hospital em casa, prestavam suporte àqueles que estavam no hospital, para que se diminuísse o número de pessoas circulando dentro da instituição, porque não havia demanda suficiente de casos para que fossem atendidos. Nós, usualmente, temos 20 a 24 pacientes hospitalizados sob nossos cuidados, na unidade de enfermaria, e o ambulatório fechado, fazendo telemonitoramento, ligações, identificando os casos que precisariam ser presencialmente examinados, e os demais criando aí uma grande demanda reprimida para que se aloque nos momentos distantes. Agora, ainda os residentes de geriatria não foram convocados para áreas específicas da Covid, alguns em optativo já fazendo apoio às unidades de enfermaria Covid. Eu, muito provavelmente, em breve, já me voluntariei, devo ser treinado para atuação em área direta também, mas o foco aqui é discutir o que nós podemos fazer para entregar um ensino de melhor qualidade aos nossos residentes nesse cenário tão difícil, e que alguns de vocês, e a intenção era trazer essa representatividade de áreas com momentos diferentes da pandemia, para que nós pudéssemos trocar experiências e também discutir em cima dessas distintas realidades. Então, o que estamos fazendo, o que podemos fazer para melhorar o ensino nesse cenário de dificuldades, e que estratégias, por exemplo, vocês já adotaram
Por exemplo, para cenários de ensino teórico, discussão de artigos, telemedicina, enfim. Eu gostaria de ouvir a opinião de cada um de vocês, começando agora pelo Daniel, então, que desafiou esse tópico. Daniel. Olha, Renato, eu considero dramático pensar que um residente de primeiro ano de geriatria esteja somente agora, no início de julho, travando um conhecimento mais próximo com questões fundamentais como avaliação de capacidade cognitiva e funcional. Isso é realmente muito grave, né? Houve um impacto aí relacionado à Covid que distanciou o aluno do conhecimento básico na especialidade. Para tentar reduzir um pouquinho esse impacto, o que nós fizemos foi manter um curso introdutório à geriatria para os residentes do primeiro ano. Isso significa uma atividade de cerca de 4 horas semanal, que ocorreu ao longo dos últimos 2 meses, para que cada preceptor pudesse trazer alguns dos temas fundamentais da geriatria e também alguns temas da geronto para esses residentes, né? Para dar para eles talvez o que seria aí um gostinho da geriatria e da gerontologia quando eles estavam passando a maior parte do tempo no fronte Covid. E para os R2, o que nós conseguimos fazer, embora essa proposta tenha sido talvez um tanto tardia, foi manter uma sessão de discussão de artigos via aplicativo Zoom, semanal, e aí a gente conseguiu agregar alguns convidados bem interessantes para tentar aguçar um pouquinho o interesse desses residentes do segundo ano, que estavam também um tanto sofridos, eu diria, pela distância que se instalou da geriatria em função da pandemia. Eu vou para você, Renato. Ótimo, Daniel. Alguns desses recursos estão sendo muito utilizados como uma saída para a manutenção de atividades teóricas e tem me surpreendido positivamente como algumas delas parece que vieram para ficar, né? Os clubes de revista, de discussão de artigo, com convidados externos, ex-residentes participando, tem sido bastante interessante visualizar essa nova realidade, como disse a Flávia. Flávia, então, pergunto a ti, o que tem se encontrado de soluções, como vocês têm trabalhado esse tipo de manutenção de atividade na geriatria, porque, bem como o Daniel falou, é uma grande lacuna de conhecimento em 6 meses de residência, né, praticamente 1/4 da residência prejudicada pelas ações atuais. Nós somos um dos primeiros serviços e um dos primeiros estados a ser muito impactado pelo Covid, e é aquilo que eu disse, a gente teve a transformação de um instituto Covid, mais da metade dos residentes lá dentro. Então, a primeira coisa que a gente teve que contornar foi como ajustar essas pessoas, porque estavam sob nossa supervisão, mas não estavam conosco, maior parte. Então, a gente já tinha na geriatria uma reunião semanal, que é a reunião da geriatria mesmo, que acontecia às quintas de manhã, e essa reunião foi transformada numa reunião virtual, que passou a ser às quartas-feiras à noite. Então, das 8 às 9 era o horário, e a gente manteve uma rotina do que se fazia nessa reunião. Então, discussão de artigo, a gente tem uma discussão chamada Momento Científico, onde um residente apresenta e alguém que tem conhecimento na área faz uma discussão, a gente manteve um Momento Científico, discussão dos trabalhos de conclusão de curso que eles vêm fazendo, a gente manteve para tentar continuar a inserção deles. Uma outra questão que aconteceu muito com a gente foi uma questão de como gerenciar todas essas pessoas. De novo, é um serviço grande, né? São 32 residentes. A ansiedade, logo que se criou esse Instituto Covid, que o HC virou, a gente não sabia quanto tempo isso ia
ficar assim, quanto tempo cada residente ia ficar lá dentro. Então, uma outra coisa que a gente fez foi também criar uma reunião noturna, a gente fazia por Google Meet, nas segundas-feiras à noite também, com a intenção de cuidar das pessoas, entender o que está acontecendo no serviço, dar um feedback, menos conteúdo científico, mas mais para todo mundo conseguir estar no mesmo momento. Os assistentes da geriatria também, os médicos contratados, também foram divididos, quem atuava fora desse instituto e quem atuava dentro, e não podia haver intersecção em quem estava dentro e quem estava fora. Então, a gente tinha que lidar com pessoas um pouco mais inseridas na geriatria e pessoas inseridas completamente no tratamento de Covid. Além disso, a gente tinha um curso que acontecia às quintas-feiras à noite presencial, e diferente do pessoal do Rio de Janeiro, a gente não manteve esse curso no primeiro semestre, porque a gente tinha muito medo de disponibilizar, seriam aulas naquele momento, de disponibilizar sem ter a possibilidade que eles pudessem assistir. Eles estavam dando plantão dentro desse instituto, do Instituto Central, plantões 12 por 36, quando tinha falha de escala até mais do que isso, e sobrar uma janela, um gap. Então, o que a gente fez foi gravar aulas pelo Google Classroom e disponibilizar para eles as aulas, principalmente para os R1s, que tiveram pouco contato com geriatria. Eles tiveram menos de um mês quando tudo isso começou. O Instituto foi transformado bem no comecinho de abril, e assim a gente pôde disponibilizar as questões mais básicas de avaliação cognitiva, funcionalidade, e nós estamos mantendo isso. Então, as aulas que normalmente existiam, a gente fez de alguma forma, a gente tinha seminários durante o dia, a gente fez de alguma forma para criar isso. Agora, como existe uma mobilização, aqui está pelo menos estável, e essa desmobilização de dentro do Instituto, esse curso que é de terça-feira à noite vai voltar a acontecer virtualmente a partir de agosto. Então, a gente mantém, e as reuniões vão ser mantidas, eu não sei ainda os horários. A questão dos horários é interessante, também, como já foi falado, ex-residentes do Brasil inteiro estão entrando, porque à noite é mais fácil, porque é virtual, não é mais presencial, então a gente tem 60 pessoas numa reunião, então talvez a gente mantenha alguma coisa ainda nesse formato e no horário noturno, para continuar tendo essa interação. Acho que é isso a minha contribuição. Obrigada, Renato. Obrigado, Flávio. Clarice, como aí em Pernambuco vocês estão tentando contornar as limitações do ensino básico de geriatria e da experiência prática propriamente dita? Tá em momentos diferentes, né, no país, e Recife, tivemos um pico em maio, Pernambuco, né, de uma maneira geral, tivemos um pico em maio. Agora a gente tem aceleração da pandemia, claro, ninguém sabe a segunda, a terceira onda quando virá, mas a gente está numa fase de desaceleração e de interiorização da pandemia. E aí eu queria trazer algumas reflexões sobre esse período que a gente teve de grande impacto na formação, na residência médica, né? Porque, assim, inicialmente, no nosso hospital, que é um hospital escola, todos os preceptores de todas as especialidades foram desviados de suas funções para prestar assistência a pacientes com Covid. E houve realmente uma discussão ampla, né, envolvendo o COREM e os representantes dos residentes, sobre como seria essa participação dos residentes. Claro, um pouco de resistência no início, acho até que fomos todos tomados por um medo até paralisante, né, que não permitiu a gente planejar como é que seria o aprendizado no período da pandemia, porque eu acho que é um período de muito aprendizado. Para a geriatria, pelo menos. Eu não posso falar por todas as residências, especialmente as cirúrgicas, que têm um olhar diferente sobre procedimentos, número de procedimentos, metas a cumprir da sua matriz de competência. Mas para a geriatria, eu acho que o proveito da pandemia, ele pode ser melhor, e é essa reflexão que eu queria trazer para daqui para frente. Então, no início, o que guiou muito a gente foi a segurança, né? A preocupação com a segurança
segurança nossa, que íamos, né, começar a entrar em contato com a doença, o medo da doença, o medo de adoecer, receio pelos residentes, até que a gente teve algumas orientações, né, documentos da Serem em meados de abril, né, a gente teve já uma orientação da Serem de como dividir a carga horária dos residentes nas áreas de pacientes com Covid. Depois teve aquela nota técnica do MEC, né, que também regulamentou isso, além do acréscimo, da bonificação, né, do Brasil Conta Comigo, que também foi uma coisa que veio a sedimentar mais ainda a necessidade dos residentes entrarem no contexto da pandemia. No nosso serviço, ainda assim, os residentes eles entraram com uma privação um pouco de um contato mais próximo com o paciente, pelo medo da contaminação. Então, eles atuaram muito como o que a gente chama de sombra, né, na evolução de pacientes de Covid, de enfermaria de Covid. Eles ficavam do lado de fora da enfermaria, geralmente um staff entrava, via os pacientes, passava parte de exame físico, de queixa, tudo para eles, então eles foram um pouco poupados dessa exposição, e mesmo assim, claro, vários deles, infelizmente, adoeceram. Mas eu acho que esse distanciamento do paciente impediu um maior aprendizado na geriatria, porque, assim, a gente está falando de uma doença cujo grupo de risco é a nossa especialidade, que são os idosos. E quando a gente pensa, pacientes COVID, parece que a gente vê um vírus, né, na frente, bem feio, assim, mas na realidade, quando você vai atender, você vai encontrar pessoas agudamente doentes e muitas vezes descompensadas das suas doenças crônicas. Então, isso é o dia a dia nosso da geriatria. Eu acho que é um ponto em que o geriatra ele tem uma expertise e que ele pode atuar de forma mais eficaz, eficiente, tanto para assistência à população, como eu acho que a gente deve, a partir de agora, isso é o que eu penso, depois de ter passado, né, aqui já um pico com esgotamento de recursos, de leitos de UTI e tudo mais, de que esse distanciamento, de separar completamente Covid de não Covid, prejudicou o aprendizado e que isso poderia ter sido atenuado, porque é o que a gente mais vê, são pacientes idosos, frágeis, e dentro do cenário Covid abre-se uma ampla discussão de situações que são muito foco da nossa especialidade. Então, tratar as descompensações, discutir questões éticas, né, restabelecer diretrizes de cuidados, manejar sintomas, definir cuidados paliativos, né, e também a necessidade do gerenciamento à distância dos pacientes. Então, em momento algum, existe, pelo menos eu desconheço, alguma determinação que regulamenta a residência médica de que o residente, ele como médico, não pode ser exposto a alguma enfermidade contagiosa, né? Então, diariamente a gente lida com tuberculose, a gente lida com H1N1, com as bactérias multiresistentes. Então, existe essa exposição natural. Eu não tô desmerecendo nem querendo tirar a justificativa do medo da doença. Eu acho até que a incapacidade de planejar o aprendizado dentro da pandemia vem muito até da nossa atitude como supervisor, né, e do desconhecido, né, e não saber como é que tudo iria funcionar. Mas se a gente for prestar atenção na matriz de competência da residência de geriatria, a gente vai ver que tem lá que cabe a formação do residente, manejar pacientes nas suas principais situações de urgência e emergência, né, em todos os ambientes da rede pública e privada, não só em situações de enfermaria, né, e atendimento também em unidades de terapia intensiva. Então, isso está dentro da matriz de competência do residente de geriatria. Então, eu acho que a gente tem que tentar fazer do limão a limonada e discutir questões geriátricas nesses pacientes que estão com Covid, sabe? Eu acho que aqui a gente teve isso tanto no Oswaldo Cruz, o residente ficou um pouco mais poupado do contato direto com o paciente com suspeito confirmado de Covid, como também a experiência que eu tive no hospital privado, que tem residência de geriatria, que é o Real Hospital Português, e lá também a realidade do residente foi um pouco essa, de fazer mais a questão da evolução, de digitar, pedir os exames, ajuda.
e eu acho que a gente tem muito que continuar aprendendo. São pacientes idosos, né, da mesma forma, e que vêm muitas vezes com insuficiência cardíaca descompensada, e situações em que agora a gente está vivendo também os pacientes pós-Covid, né? Então, pacientes vindos de UTI. Eu dou como exemplo, assim, a última vez que eu fui à enfermaria de Covid lá do Hospital Oswaldo Cruz, dos 7 pacientes que eu avaliei, 6 eu precisei pedir colchão pneumático. Então, isso já traduz qual é o perfil, né, dos pacientes que estão em enfermarias de pacientes de Covid. Então, eu acho que essa separação completa e achar que não tem aprendizado nesse cenário, eu acho que é um equívoco. Eu acho que a gente tem que tentar amortizar esse prejuízo, né, e não separar totalmente essas situações. Então, isso é uma coisa que eu acho que poderia ter sido diferente, né, e a gente, como aqui se prepara para a convivência, né, e eu acho que todo mundo, né, isso não é um problema nosso, não é um problema de Pernambuco, nem né, do Brasil, isso é mundial, a preocupação com o impacto na residência médica é mundial, né, a Espanha chegou a suspender algumas residências, contratar os residentes como médico, né, então, são muitos cenários, é uma preocupação realmente global e muitas coisas que talvez a gente não vá conseguir dar solução, né? Eu acho que a grande palavra do momento é a flexibilização, né? Tem que flexibilizar o nosso cenário de prática. Eu acho que a pandemia tem muitos ensinamentos, eu acho que a gente como supervisor e preceptor atuando na pandemia, a gente ensina muito, né, como exemplo, como atitude, e tem realmente muitas afinidades com a nossa especialidade. Eu não falo por outras especialidades, mas o paciente agudamente doente, ele tem muita coisa a ensinar para o residente de geriatria. A questão da telemedicina também acho que poderia ter sido diferente, a gente não conseguiu instituir, apesar de ter tido essa vontade dos pacientes com ambulatório, né, e aí é um problema que a gente vai enfrentar, porque existe a descrição aí de que a gente vai ter uma segunda onda, que é a morte por outras doenças, né, que a gente já vê esse aumento do número de mortes em domicílio, mas talvez uma terceira onda, que é justamente o aumento de óbitos em pacientes com doenças crônicas descompensadas, pela falta do acompanhamento regular. Então, a gente se preparar também para essa demanda reprimida, que para amenizar essa terceira onda, né, como é descrita. E a outra questão também que eu acho que poderia ter sido mais aproveitada é alguma coisa em pesquisa, né? Então, assim, tanta coisa se desconhece ainda sobre o vírus e sobre a própria doença, e até pesquisas mais simples, eu não falo nem de ensaios clínicos sobre tratamento, né? Mas eu acho que isso suscita, né, o ânimo dos residentes e de preceptores. Então, essa reflexão eu acho que eu queria deixar, da gente não achar que esse cenário, ele só veio realmente a nos prejudicar. Eu acho que é um momento histórico e que é nesse cenário que a gente tem que tirar o aprendizado e tentar manter os nossos objetivos da residência e ampliar a visão para o aprendizado de novos conhecimentos. Muito obrigado, Clarice. Esses momentos diferentes, eles certamente têm muito a ensinar, concordo contigo, Clarice, são muitos desafios e barreiras a serem enfrentadas, mas são muitos os cenários clínicos que podem forjar habilidades e capacidades no médico geriatra, como no HC de São Paulo, Flávia citando aqui em nossa conversa, que foram diretamente para o front. Eu não tenho nenhuma dúvida que experiências muito ricas surgiram disso tudo, que exigiram não só a questão técnica, mas que acabaram instigando questões emocionais e de vínculo com pacientes e desafios bastante grandes, né? Em BH, Marco, vocês tiveram alguma experiência com residentes envolvidos em telemonitoramento ou telemedicina, ações diretas utilizando novas tecnologias? E aproveitando já para deixar a pergunta a todos vocês,
como vocês percebem o ânimo dos residentes? Como vocês têm percebido o risco deles estarem expostos a sobrecargas emocionais, além daquelas que todos nós, como sociedade, expostos, médicos particularmente também, mas algo não só diante de tudo isso, mas de se questionar e sofrer até pelo fato de suas formações estarem sendo prejudicadas. Marco, primeiro contigo. E antes de passar a palavra para ti, provoco as pessoas que estão nos assistindo, que são muitos, ficamos muito felizes com um grande número de pessoas assistindo, que nos perguntem, enviem pelo chat as suas perguntas, as suas dúvidas, ou algumas provocações para que eu possa alimentar essa mesa aqui tão qualificada, que tem nos brindado com belas reflexões. Marco, contigo. Eu vou aproveitar e contar uma pequena historinha, aproveito não estender. Chegou em março, dia 18 de março, o hospital mandou parar tudo. Não podia ter mais reuniões, podia ter nada. E aí, lá com 4 residentes começando, eles tinham começado em março, de repente sem reunião, o hospital vazio, porque bloqueou, não tinha atendimentos, não tinha atividade teórica. Contar sobre mim mesmo, que eu sou asmático, então eu teria direito de trabalhar remoto, e eu com aquela situação que fazia com os residentes, naquela situação sem realmente parados, realmente a pandemia chegou aqui em Belo Horizonte, foi por agora, e aí eu resolvi continuar trabalhando, não presencialmente, não remotamente, antes de pensar, porque essa solução de Zoom, Meet veio depois, encontrar um espaço no serviço que pudesse colocar os residentes um afastado do outro 2 metros, e nós continuamos tendo atividade teórica. E essa foi a solução que eu dei, outra colega minha também fez a mesma coisa, até começar em abril, nós começamos a fazer as reuniões que existiam antigamente, que era quarta-feira de manhã e quinta-feira à noite fazer por meio dessas salas virtuais de aulas que estão sendo utilizadas agora. Então, assim, nós tivemos que tomar decisões difíceis, mas haviam pessoas que estavam ali esperando por uma formação e não era aquilo que elas estavam querendo. Então, nós tomamos depois que a coisa acalmou, nós começamos a fazer essas reuniões. Então, eles estão tendo reuniões de 4 horas na quarta-feira, mais umas 3, 4 horas na quinta-feira, e voltou a programação atual, normal de clube de revista, discussão de casos clínicos mais graves que estão sendo atendidos no ambulatório, discussão dos casos das instituições de longa permanência que nós estamos monitorando e que teve quadro síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. Então, isso tudo está sendo utilizado nesse espaço para discussão. Então, nós fizemos isso, e aí só contando aí no susto que fazer, que nas soluções adotadas até chegar nessa solução. Que eu dei uma sondada nas outras residências aqui no estado de Minas Gerais, a solução, por utilizar Zoom, Meet, Google Meet e outras plataformas, foi utilizada em todas as residências aqui no estado de Minas Gerais. E eu acho que foi a maneira encontrada aqui no estado, por todas as residências, de estar mantendo as atividades. E já emendando nessa questão dos residentes, é uma situação muito difícil, porque eu não tenho dúvidas que eles entraram numa residência esperando o A e encontraram o Z. Eles queriam saber a formação, ter uma formação no amplo, no atender o idoso como um todo, de fazer até avaliação geriátrica ampla, de estar atendendo o idoso, iniciar aquela consulta, avaliar todos os itens, avaliar as interações medicamentosas, ver as questões das iatrogenias, enfim. Eles esperavam uma coisa e encontraram outro tipo de residência no meio de uma pandemia. Realmente, assim, acho que todos nós, preceptores, estamos numa situação de manejo, de gestão de pessoas, de estar acalmando, às vezes até dando colo mesmo, porque não há dúvidas que não era o que eles esperavam. Não, obviamente, quando um residente passa uma residência, às vezes ele tem vários locais tem PSU, né, um programa, uma prova única, aqui em Minas Gerais tem,
eles conversam com os residentes antigos, muitas vezes eles escolhem a preferência deles, qual residência que eles querem como primeira opção, justamente pensando no perfil da residência e encontrar outra situação. Realmente é um desafio muito grande mantê-los estimulados, saber que isso vai passar, é necessário a gente dar esperança a eles, isso vai passar, e saber que mesmo com menos prazo, porque uma parte da residência foi ocupada com outras questões, que isso não vai impedir que eles sejam formados geriatras com qualidade. Eu comento com eles que existe geriatra com G maiúsculo, G minúsculo e com J. E mesmo com menos tempo de atendimento, eu não tenho dúvida que nós vamos ser capazes de formá-los com G maiúsculo, que essa experiência vai trazer para eles um crescimento pessoal que vai fazê-lo ser geriatra com G maiúsculo. E esse é o nosso papel, de dar esperança, dar afeto, atenção, compreensão, para que isso tudo passe e que as coisas melhorem. Muito bom, Marco. Gostei muito disso, de formar geriatras com G maiúsculo. E certamente todos esses desafios que eles estão enfrentando agora e as angústias são um motivo de sofrimento de nós preceptores também. Nós também queremos resolver o problema, acolhê-lo e fazer o melhor possível para que eles possam aproveitar e saírem com G maiúsculo no carimbo depois disso tudo. Provoco vocês com a pergunta do Marcel Iratsuka, de São Paulo. Ele gostaria de saber a experiência de cada um dos serviços, percentagem de médicos residentes da geriatria que tiveram Covid diagnosticado e qual a impressão sobre a situação da saúde mental dos residentes durante a pandemia, perguntando se foi estruturado alguma forma de suporte para atender esses aspectos nos nossos hospitais. No nosso hospital, o Serviço de Medicina Ocupacional, ele abraçou toda a residência, dando suporte, testagem para os casos suspeitos. Nós não tivemos nenhum caso confirmado, tivemos residentes testados. Na residência de clínica médica, sim, tivemos alguns afastados com confirmação da doença, mas nenhum caso que indicasse internação hospitalar. A saúde mental, há canais abertos para esse tipo de suporte. Aqui aponto também as ações voltadas aos alunos em internato, que na nossa universidade optaram por manter os atendimentos, vinculados às equipes de geriatria, receberam suporte da Faculdade de Medicina, testagens também, então fazem parte do mesmo ambiente, do mesmo grupo, então, citando somente, né? Então, gostaria de saber, em São Paulo, como foi, Flávio? Obrigada, Marcel. Marcel é um colega, a gente trabalha junto e está junto nessa empreitada. Lá no HC, na verdade, primeiro a gente teve alguns residentes, eu não vou lembrar quantos residentes que foram infectados. E, de novo, como eu falei, eles foram divididos em grupos. Inicialmente, um grupo que foi para dentro desse instituto que só estava cuidando de Covid. E, só para colocar uma experiência completamente diferente, porque eu não esperava isso, no HC, Clarice, todos os residentes cuidaram diretamente e estão cuidando diretamente dos pacientes Covid. E a gente tem tirado um pouco da limonada do limão. A gente tem uma enfermaria onde eu tenho assistentes de geriatria específicos, e hoje eu tenho uma parte dos residentes que está dentro desse instituto locada nessa enfermaria. Não são todos, tem residentes em UTI também, muitos residentes atuam em UTI. E entrando na questão da saúde mental, foi muito difícil. Naquele momento, e os primeiros meses, principalmente acho que é o final do primeiro mês, onde ninguém enxergava uma mudança e o que ia acontecer. Então, existiu uma questão tanto do cuidado com esses pacientes, que eram pacientes muito graves. Então, a gente tinha mais de 10 residentes em UTI, com o paciente morrendo diariamente, sem contato com família, aviso de morte por telefone, tudo isso é uma coisa muito complicada. O que a gente fez internamente dentro do serviço de geriatria é ter uma escuta nossa.
mesmo, e ter essas reuniões noturnas que eu falei para vocês. A gente trouxe assistentes da psiquiatria para falar de burnout, para falar de como se lidar nesse momento, e dentro do HC existe foi estruturado pelo Serviço de Psiquiatria uma hotline e um serviço de atendimento para todos, não só para os residentes, mas para todos os funcionários que estavam nesse momento atendendo. Então, você podia ligar ou ir diretamente e ser atendido, e ser escutado, e ter acompanhamento. E quando a gente precisou dentro da geriatria, isso funcionou muito bem. A gente teve um bom feedback. Mas dentro do mundo, a gente teve afastamento também de residente, não só por Covid, mas por questão de estresse emocional mesmo, nesse cuidado dos pacientes e como lidar. E a questão da residência, de como vai se terminar a residência, foi muito importante. É um gerador de estresse muito grande que a gente tem tentado nos últimos tempos amenizar com propostas, com as novas propostas em vista dessa mudança que já temos. Essa é a primeira, acho que a questão número 1 de questão de saúde mental que a gente teve. E o número de residentes infectados, a gente teve pelo menos 5 ou 6 residentes infectados, eu não lembro de cabeça dos 32, e não só residentes que estavam dentro desse instituto, isso é uma coisa extremamente importante, não foi mais de 6. Residentes que estavam, teoricamente, nos institutos com menos exposição ao Covid, também se infectaram e também ficaram afastados nesse período. Então, mas a gente não teve nenhum caso mais grave entre os residentes, ainda bem. Dentro do HC, a gente teve um caso pior de residentes infectados, foram muitos infectados. E a gente tinha, assim, também um serviço que todo mundo que tinha sintoma era encaminhado, todos os funcionários eram encaminhados para avaliação, coleta de exame, assim, que era necessário, que era indicado, afastamento por 3 dias de coleta de exame depois do tempo hábil para a gente diagnosticar a doença. Esse suporte foi excelente durante todo esse processo. Também, só falando uma coisa que eu acho que é importante, que a Clarice trouxe da questão de trabalho científico, a gente tem 2 trabalhos em andamento na geriatria, com participação dos residentes. Com participação dos residentes na coleta de dados, no contato, um deles é contato telefônico com familiares, e eles têm feito isso e participado disso. Foi uma coisa voluntária, a gente ofereceu a eles quem queria participar, e os que quiseram estão participando, então a gente conseguiu inserir um pouquinho mais com tudo isso. E agora nós estamos, acho que o próximo ponto para a gente discutir, mas fica para o próximo pensamento, é como estruturar a nova residência, novo processo de residência a partir daqui. E no nosso caso, talvez dê para ser a partir daqui, porque a gente está nessa curva estável descendente. Acho que é isso, Renato. Obrigado, Flávio. Quero ouvir as experiências da Clarice e Marco em relação a isso, e já nos encaminhamos para uma última rodada de debate em que nós nos pautaremos já lançando, para que vocês possam ir pensando, talvez Clarice já possa falar um pouco sobre isso, Marco também, que é a colocação da Gisele Rodrigues, de Goiânia, perguntando se nós pensamos em estender o tempo do programa de residência com a finalidade de cumprir carga horária, ou se vamos flexibilizar, desde que se entenda que houve um aprendizado adequado aferido por avaliações. E cito aqui também participação do nosso querido colega Marco Polo Dias Freitas, de Brasília, grande professor lá no Distrito Federal, parabenizando todos vocês pelas colocações e dizendo que a situação por lá é muito parecida com a de Porto Alegre e Belo Horizonte, recém-acelerando, e ficaram bastante tempo ociosos por lá. Obrigado, Marco, pela participação aqui. Clarice, saúde mental, doentes, como foi tudo isso e como começar de novo depois disso tudo, né? Como retomar as atividades para que possamos formar geriatras com G maiúsculo, estendendo o tempo,
intensificando os programas? O que você acha? Eu acho que para a geriatria a gente tem tempo hábil de formar geriatra com G maiúsculo ainda, daqui para o término da residência deles. Sobre saúde mental, a gente teve esse suporte também de atendimento até oferecido pela disciplina de psiquiatria da faculdade, tanto para residentes quanto para qualquer profissional de saúde que teriam atendimento online. E esse cuidado também em testagem, né, de profissionais de saúde, o Estado de Pernambuco ofertou com uma certa facilidade a testagem para profissionais de saúde sintomáticos. A gente teve alguns casos na residência, são 4 residentes, né, por sinal 2 agora estão afastadas com suspeita, né, e entre os preceptores, eu diria até que um percentual menor de preceptores infectados, apesar de talvez até tiverem tido mais exposição dentro da nossa instituição. Né, que termina que a exposição ela termina sendo também fora do hospital universitário, né, na comunidade ou em outros hospitais. Então, a gente não tem como aferir se a exposição foi realmente, né, dentro da nossa instituição. Eu acho que, em relação à motivação, eu vejo o residente assim, um reflexo direto, né, da imagem do preceptor, dos preceptores da residência. Né? Então, eu acho que quando a gente desanima ou demonstra um medo maior, um desânimo, ou uma sensação de não sei como vai ser nas próximas semanas, isso reflete diretamente neles. E acho que ele se fortalece muito quando a gente assume problemas, reconhece problemas, discute com eles e pensa em soluções juntos, né? Eu acredito que exista uma vontade bem generalizada de prorrogar o término da residência. Isso eu já escutei, né, em corredores, assim, conversas com residentes, já ouvi uma fala da Associação Nacional de Médicos Residentes também propondo isso. Eu acho que o grande desafio é como, né, seria, porque as residências elas foram afetadas de forma muito heterogênea, tanto os programas, as diversas especialidades, quanto a mesma especialidade em vários lugares do país. Então, essa defesa de se avaliar individualmente, no cenário local, quais seriam as deficiências e o que é que poderia ser reposto ao final da residência, acho que é um trabalho assim, bem artesanal. Eu acho que a gente vai ter que, talvez, flexibilizar, né, bastante e avaliar cada caso, juntamente com o residente, né, sentindo assim, onde ficou faltando, onde pode ser reposto, porque assim, já houve um prejuízo, mas a retomada, ela vai ser mais lenta. Então, se um residente antes atendia 5, 6 casos, 6 pacientes numa tarde de ambulatório, certamente esse volume vai diminuir, porque a gente precisa espaçar mais as consultas, né? Então, são salas de espera do SUS, existem outras especialidades atendentes, a gente não pode mais ter aquele volume grande de pacientes em sala de espera. Então, já houve prejuízo, mas a gente tem que tentar se reformular para o prejuízo que ainda vem adiante, né? Eu acho que não cessou. É a gente tentar agora minimizar esse prejuízo. Então, eu acho que uma das questões assim, que eu penso principalmente a reposição de ambulatórios, sabe? Então, não sei, é uma coisa para se avaliar com cada residente. A Associação Nacional de Médicos Residentes tem uma fala em que se flexibilize o início do próximo grupo, da próxima turma de residente, em mais ou menos um mês, né? Que às vezes é um atraso que ocorre por conta de remanejamentos. Eu acho isso complicado e a gente esbarra na questão de custo, né? Então, a decisão é do MEC, mas o custo das bolsas de residência, na sua grande maioria, é do Ministério da Saúde. Então, a gente esbarra aí nessa questão econômica, né, que é mais complicada ainda. Então, eu seria favorável a uma prorrogação, sim. Não sei de quanto tempo, acho que ainda é cedo, né, para a gente quantificar esse prejuízo e poder propor um tempo de reposição. Mas realmente mexe com a estrutura, né, de muitos setores, mexe com a vida de muita gente, das datas de concurso de residência, de próximas turmas que iriam entrar.
mas eu simpatizo com a ideia da prorrogação, de um acréscimo aí, talvez de 1 mês ou 2, com um enfoque nas áreas que fossem mais prejudicadas, e isso avaliando individualmente no cenário local de cada residência. Muito obrigado, Clarice. Marco, quais as estratégias na retomada para formar esse geriatra com G maiúsculo citado por ti? Como, além disso, conciliar, e aí, indo em direção à pergunta da Virgínia Heck Comis, residente aqui de Porto Alegre, residente do nosso programa, nossa querida residente, como conciliar a demanda reprimida, qualidade de atendimento e qualidade de ensino? Nós vamos ter muitos desafios. A questão de prorrogação ou não, eu acredito que depende de um movimento de supervisores, preceptores e residentes. Se houver uma compreensão sobre o adiamento, precisa ter uma movimentação sobre isso em relação à Comissão Nacional de Residência Médica. Porque se não houver isso, não vai haver tipo de adiamento, sem mobilização para a reposição do que foi perdido, e eu acredito que, num momento ou outro, todas as residências de geriatria do país vão passar por isso e de outras especialidades também. Até porque isso envolve dinheiro público, né, que são as verbas das bolsas, e envolve também a questão da entrada dos próximos que estão formando, no caso das entradas diretas, né, porque acaba que eles estão podendo formar um pouco antes, em vários locais, considerando que já cumpriu 75% do tempo do curso. E várias faculdades, é o caso do FMG, que eu sou professor, também está adotando agora o ensino remoto emergencial, e com isso acaba que vão ter pessoas formando também. Então precisa de uma movimentação forte, porque senão isso não vai ocorrer. Quanto aos desafios de formar o geriatra com G maiúsculo, eu acho que sim, isso vai depender de uma franqueza muito grande entre os supervisores, os preceptores, os residentes, de tentar definir o que é prioritário e essencial para a formação adequada, elencar quais são os ambulatórios mais importantes, qual com aqueles que são essenciais, que não podem, de forma nenhuma, o residente formar com um período curto, e priorizar esses estágios, porque, querendo ou não, se perder um prazo, e na medida do possível, aquilo que não puder ser feito, aquele estágio que não puder ser feito, a gente tentar compensar de maneira virtual, com estudos à distância, e priorizar aquilo que for muito importante. Vou dar um exemplo, eu acho que não tem como um residente de geriatria formar sem ter um conhecimento, um manejo muito bom, por exemplo, de demência, de também não ter uma formação muito bem estabelecida em cuidado paliativo. Então, nesse sentido, algumas áreas vão ter que ser priorizadas e, nessa priorização, definir aquilo que é fundamental, aqueles estágios que são fundamentais, que são mais importantes, e priorizar nesse sentido para que o residente não saia prejudicado. Isso eu acho que vai precisar, não tem dúvida, de uma conversa franca, sentar, claro que vai ser uma conversa virtual, mas vai ter que sentar e conversar com todos. Não vejo outra solução, porque o tempo que está, no caso, por exemplo, meus residentes é desde março, nós estamos no pico da pandemia, eu não vejo mínima normalização antes de outubro, e mesmo quando voltar atendimento ambulatorial, como já foi comentado, uma outra que eu vou colocar aqui, considerando esse tempo, menor número de pacientes, muitas vezes a gente discute um caso ou outro com mais rapidez, por causa do volume de pacientes, a gente ter uma oportunidade de discutir minúcias e, com isso, aumentar também a oportunidade de aprendizado do residente. Todos os pacientes que são atendidos são ricos, não tem isso, caso simples, caso difícil. O caso simples, às vezes, é um caso que não foi devidamente abordado, não foi um paciente devidamente olhado nas minúcias daquela situação. Então, acho que nós vamos ter que nos adaptar essa realidade, eu acho que não tem jeito de fazer isso sem uma conversa franca, e acho que, me colocando a minha situação aqui, acho que essa situação, essa conversa tem que começar para ontem, para que possam formar com qualidade. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Excelente, Marco Túlio. Caminhando, então, para uma última passagem, Daniel vai falar um pouco sobre o tema discutido agora,
Mas, Daniel, eu já gostaria que tu deixasse uma mensagem aos residentes. Nós somos, e citado por você, não me lembro se foi Flávio ou Clarice, o residente acaba sendo o nosso espelho. Há muito do currículo oculto envolvido no ensino, no aprendizado. Certamente, em algum momento, estivemos na zona de medo e talvez tenhamos contaminado aqueles que estão do nosso lado. Mas, provavelmente, a melhor oportunidade que a gente tem é de ensinar e de deixar algo positivo disso é a partir do momento que entramos na nossa zona de crescimento, né, e que a gente possa, como disse Marco, acolher, conversar, identificar as prioridades para que a gente possa, em tempo hábil ou através de uma extensão do prazo, formar bons geriatras, saiam do programa se sentindo suficientemente bem informados. Então, Daniel, depois das tuas considerações, uma mensagem final para os nossos ouvintes que nos acompanham, e, por favor, sempre muito bom te ouvir. Olha, doutor Renato, eu gostei muito da fala da doutora Clarice ainda há pouco, quando ela colocou, né, que qualquer situação é mote para aprendizado. O que dificulta o nosso cenário atual é que nós, enquanto coordenadores e preceptores, nós somos, digamos assim, motoristas de um ônibus com um trajeto conhecido, onde o residente embarca e a gente diz para ele, fica tranquilo, eu conheço os pontos, eu conheço as paradas, e daqui a 2 anos eu vou te deixar onde você quer. Quem sabe com o tal do G maiúsculo, que o Marco Túlio citou aí, que eu ainda não sei se é de geriatra ou se é de Gualberto. Depois ele explica para a gente. Mas, em vez desse ônibus, o que o residente encontrou foi um foguete indo para o espaço sideral. Então, nós estamos ali como pilotos, nós decolamos e, em lugar de aterrissar no planeta geriatria, nós estamos indo ao planeta Covid. Essa situação é muito incômoda também para nós, enquanto preceptores. Então, quem sabe nós também não precisemos de algum tipo de suporte de saúde mental, né? E eu gosto dessa ideia de que os residentes se espelham nos seus modelos, nos seus coordenadores, nos seus preceptores, e me preocupa que tipo de espelho eles possam ter, uma vez que nós somos todos seres humanos e temos aí, também estamos impactados por essa situação da Covid. Eu deixaria, talvez, como uma mensagem final, o reconhecimento de toda a incerteza que cerca essa doença, incerteza com relação ao curso clínico, às apresentações em pessoas idosas, que são as mais diversas possíveis, incertezas com relação a tratamentos, né, de início, um protocolo, semanas depois, quiçá dias depois esse protocolo cai. Então, efetivamente, é uma grande incerteza essa história da Covid. E é uma incerteza também o que vai acontecer com os nossos programas de residência. Dificilmente vai haver uma manifestação nacional, uma proposta nacional sobre esses programas, e eu acredito que cada serviço vai ter que encontrar as formas de lidar com seus residentes e avaliá-los. Deixo um convite final aqui para os residentes que estiverem assistindo a gente. Eu atualmente sou presidente da SBGG Rio e convido vocês a se inscreverem no canal SBGG Rio do YouTube para acompanharem as nossas transmissões por lá. Quem sabe possa ser uma forma, como a doutora Clarice chegou a sugerir, de vocês resgatarem um pouco desse conteúdo que não chegou a ser passado durante a residência. E a nossa sessão de abertura vai ser no dia 20 de julho, com um convidado especialíssimo, que é o Dr. Renato Bandeira de Mello, no canal do YouTube da SBGG Rio. Muito obrigado, meu caro Daniel. Obrigado pela participação, sempre muito rica a participação. Nosso cinéfilo de plantão, especialista em cine e geriatria. Dá para ver lá no fundo, belíssimo acervo de filmes. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Sigam as mídias da SBGG, as SBGG seccionais, Minas, Pernambuco, São Paulo,
Rio Grande do Sul, Goiânia, Distrito Federal e por aí vai, Santa Catarina, Paraná, todas trazendo conteúdos muito ricos em suas mídias sociais, seus canais de comunicação, que podem servir aí de alento e de formação complementar aos nossos residentes. Muito bem lembrado, Daniel. E se tudo der certo, esse canal SBGG Live vai trazer muitos conteúdos a partir de agora. Estamos planejando algumas muito interessantes, discussões de temas de geriatria mesmo, temas que seriam apresentados no congresso desse ano. Fiquem atentos que provavelmente em breve começaremos a divulgar uma oportunidade bastante rica para complementar o aprendizado de todos vocês. Enfim, Clarice, uma mensagem final para os nossos queridos residentes. Acho que a SBGG realmente pode contribuir com esse suporte a atividades teóricas. Era até uma proposta que eu ia trazer, Renato, talvez disponibilizar mesmo aulas no site, que possa ser uma atividade assíncrona para os residentes ou com um momento posterior de discussão, né, com seus preceptores. Acho que a gente tem que pensar em soluções que, à primeira vista, parecem não muito simpáticas, mas como repor, né, esse tempo aí perdido. Então, acho que a gente tem que pensar, avaliar direitinho, né, período de férias, estágios opcionais, talvez fazer realmente dentro das instituições, tentando repor esses serviços, esses estágios iniciais da formação. Então, talvez pensar em utilizar também como reposição os opcionais, né? Pensar se existir essa possibilidade de prorrogação, né? Aí a gente vai ter que pensar para quem, por quanto tempo, como, né? E que a gente tente não ter esse distanciamento do paciente geriátrico, mesmo que com Covid, porque eu acho que é uma população que realmente assim, que se beneficia, né, do olhar nosso da geriatria. Então, essa mensagem é uma mensagem até mais de otimismo, não no sentido de que vai para, né, isso aqui a gente tenta consolar todo mundo que está mal por alguma coisa na pandemia, mas para a gente, acho que vai demorar a passar, então a gente tem que ser resiliente e se adaptar da melhor forma, e também recuperar nossos ânimos, né? Eu acho que nós, preceptores, supervisores, todo mundo, todo profissional de saúde ficou impactado psicologicamente, e aí eu acho também que a gente se cobra muito nesse sentido, né? De manter, de não deixar o barco virar e de ter que manter a qualidade a qual a gente sempre lutou. Mas vamos em frente. Obrigado, Clarice. Muito obrigado pela tua participação, reflexões muito relevantes. Agradeço profundamente o teu tempo e a disponibilidade em estar conosco hoje. Chegamos a 100 visualizações. O tema específico como esse é muito, muito bom. Então, isso demonstra que, muito provavelmente, muitos dos nossos residentes de geriatria estavam prestando atenção no que nós tínhamos a dizer para eles, porque esse evento foi feito para eles. Flávia, tuas palavras finais. Queria dizer primeiro que acho muito importante que a gente tenha esse canal, inclusive porque as diferenças são grandes, mas o que a gente quer formar no final é o mesmo geriatra. Aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, em Minas, a nossa intenção é formar pessoas, geriatras com G maiúsculo, com a mesma formação e formação ótima. E, nesse momento, as diferenças ficaram muito grandes. E talvez os formatos encontrados sejam diferentes, mas complementares. E acho que nós podemos nos ajudar também, então, encontrar vocês, ver as diferenças e pensar no que nós podemos fazer em comum para ajudar nesse momento de reposição é muito importante. Vejo como um desafio muito grande encontrar o caminho dessa reposição que seja igual, porque os momentos são diferentes, não que os programas sejam tão diferentes, mas os momentos são muito diferentes. A gente, nesse momento, está conseguindo pensar já nisso.
propor algumas coisas. Muitas coisas estão voltando aqui, devagar, mas estão com proposta de voltar. Agosto, algum de vocês falou, aqui acho que só em outubro. Aqui existe um planejamento de alguns retornos a partir de agosto, que vão ser muito importantes e interessantes, além de utilizar os pacientes com Covid, que eu concordo com a Clarice. Acho que para os residentes que estão nos vendo, deixar claro que nós, como coordenadores, também sentimos muito a dificuldade, também sentimos o ônibus desgovernado e não foi fácil, mas está no momento da gente segurar a direção desse ônibus e dizer para onde a gente quer levar. Porque o impacto inicial já foi, a trombada inicial já foi, agora é a gente tentar retomar. Acho que a questão da reposição vai ser muito discutida. Acredito também que seria muito interessante se a gente pudesse ter um mês a mais, ou 2 meses a mais, pelo menos, ajudaria muito. Mas a nossa especialidade, se a gente se aprofundar nas discussões, se a gente usar o que a gente tem de material humano e juntar as pessoas que estão empenhadas nesse ensino, a gente vai conseguir chegar lá, mesmo que isso termine no final de fevereiro, mesmo que os R2 que estão agora terminem no final de fevereiro, e os R1s que também tiveram impacto, só tem um pouquinho mais de tempo para a gente suprir essa necessidade que eles têm. E que tenham segurança que dentro, não só falo por mim, mas por vocês, com certeza, os programas de residência em geriatria do Brasil, a gente está pensando nisso, a gente não colocou o residente de lado, a ideia aqui é fazer a melhor formação, a gente quer continuar sendo um ótimo local de formação. E obrigado de novo, Renato, pela oportunidade e a experiência trocada, e estou aqui à disposição para a gente ter outras discussões e em que momento cada um está, para a gente poder se ajudar nesse processo de retomada, de complementação, de ensino, que é o que a gente está fazendo aqui. Obrigada. Flávia, muitíssimo obrigado pela tua presença. Fundamental a discussão, a maior residência e diretoria do país representada nessa janela da SBGG, o teu tempo, disponibilidade. Marco, mensagens finais igualmente. Obrigado pela tua participação, sempre brilhante, colocações muito certeiras e inspiradoras. Deixe sua mensagem final aos nossos residentes, por favor. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que esse momento aqui eu tenho certeza que foi muito importante para todos nós que estamos participando e quem está ouvindo. Deixar uma sugestão da gente programar um evento desse com participação de representantes de residentes das residências pelo país, como se fosse um brainstorm mesmo para solução. Eu acho que várias cabeças pensando juntos podem surgir soluções interessantes. Claro que localmente nós vamos ter que discutir isso também, mas eu acho que isso poderia ajudar muito, sabe? E, por último, a minha mensagem é de esperança. Nós estamos, nossos geriatras que coordenam as residências, nós ensinamos aos residentes a ouvir situações muito difíceis de insuficiência familiar. Nós atendemos, a maior parte aqui, SUS, nós ouvimos tragédias todos os dias. Nós atendemos pacientes próximos de falecer. Damos notícia para os pacientes ou para os familiares sobre isso. Vendemos, ao invés de vender vida, nós falamos que nós vamos cuidar da vida e não vendemos tempo. Nós vendemos cuidado, qualidade. Ou seja, nossa expertise de lidar com situações adversas, difíceis. Nós somos especialistas disso. Então, minha palavra aqui é de esperança. Se nós temos a capacidade de lidar com situações tão adversas, com cuidar de pacientes tão difíceis, essa situação que nós estamos enfrentando com o Covid não há de nos vencer. Não há de nos impedir de continuar formando residentes com qualidade e não há de nos impedir de continuar ajudando os nossos pacientes. Tá? Não tenho dúvida que nós somos plenamente capazes de resolver essa situação e que todos os residentes que estão nos ouvindo aqui, que eles vão sair, sim, bem informados. Nós lidamos com tantas situações difíceis, não é essa que vai nos vencer.
essa que seria a minha mensagem de esperança. Acredite em tudo, vai dar certo. Muito obrigado, Marco Túlio, muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Flávia, muito obrigado, Clarice. Um momento muito rico de discussão e que certamente nos instiga a estreitar nossos laços. Como diretor científico da SBGG, eu tinha me imputado uma meta de linkar os serviços de geriatria e, em virtude de todas as dificuldades, isso não foi possível do jeito que eu gostaria, mas certamente esse momento agora me encoraja a levar adiante essa ideia. Mesmo que depois, já na próxima gestão, que se tudo der certo, Marco Túlio será nosso próximo vice-presidente, e construir esses laços, discutir soluções em conjunto, aumentar a rede colaborativa, inclusive em prol dos nossos residentes, para que eles fazer intercâmbio entre programas e enriquecer suas informações com diferentes realidades, diferentes cenários, diferentes visões. Essa heterogeneidade enriquece demais a formação de um médico e ficou a sugestão de, quem sabe, montarmos uma banca dessas com os nossos residentes liderando a discussão, para que eles possam ganhar voz nessa janela. Então, vamos pensar nisso. Gostei muito da solução. Tenho esperança de que sairemos disso tudo com as nossas cicatrizes, mas com muitos aprendizados, com ricas experiências. E eu tenho certeza que dentro da geriatria, e aí talvez um dos nossos grandes vieses da especialidade, vocês vão ser cuidados de uma forma como talvez outras residências isso esteja faltando. Nós, preceptores, temos a mesma energia dentro da gente, a energia que move vocês a procurarem a especialidade, que é confortar, cuidar e enxergar as pessoas como um todo, e como elas são e como elas estão. Então, contem conosco, busquem os seus preceptores, se estiverem precisando de ajuda, e certamente vocês serão peça-chave no replanejamento das atividades que vêm por aí. A voz de vocês será fundamental para que nós possamos alinhar programas e, ao final disso tudo, com meses ou não, nós tenhamos a certeza de que vocês sairão bem formados. Contem com a SBGG, vocês têm um espaço especial e são, especialmente, vocês têm esse espaço especial e são um grande motivo de nós trabalharmos na produção de conteúdo e na unificação e na qualificação dos preceptores também. Fiquem atentos às nossas redes sociais, porque certamente vem bastante conteúdo de qualidade por aí. Agradeço a presença de todos, especialmente dos meus amigos e grandes colegas, e que todos nós tenhamos força e sigamos com energia suficiente para levar adiante e vencer as barreiras que se impuseram nesse 2020. Um grande abraço, uma boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez em nome da SBGG.